Se você se sente chamado para liderar, não esqueça que ninguém pode virar um Moisés sem antes passar pela escola de Josué. Amém, irmãos? Passe primeiro pela escola de Josué. Aprenda a servir. Aprenda a ser resignado. Até as empresas estão ensinando que a melhor maneira de se liderar hoje em dia é através do serviço, do exemplo. O líder servo é aquele que busca oportunidades para servir o seu povo. O maior líder de todos os tempos disse isso: bem como filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em pagamento de muitos. Durante o processo de ordenação pastoral, um membro do concílio que estava examinando o candidato perguntou ao candidato se ele estaria disposto a lavar os banheiros da igreja, se necessário fosse. O rapaz, que tinha acabado de passar com as melhores notas no seminário, disse que não. O chamado dele foi para ser pastor, professor da igreja e não zelador da igreja. Ainda bem que papai não pensa assim, né? Ele levou uma bronca dos demais conselheiros do concílio, e ele só foi ordenado naquele dia porque prometeu que havia aprendido a lição e que havia mudado de ideia. Alguns pastores acham que liderar é só pregar atrás do púlpito, mas é muito mais que isso. É influenciar as pessoas a fazer o certo, custe o que custar. É oferecer ajuda onde ajuda é necessária. Isso é liderar. Dois tipos de pessoas jamais deveriam liderar. Preste atenção. Se você tem um desses dois problemas, não lidere. Não assuma cargo de liderança. Primeiro, aquele que não suporta pressão. Porque tudo que você espreme, sai por entre os dedos. Amém, irmãos? Se você não aguenta pressão, não aguenta crítica, não aguenta oposição, se você não aguenta oposição, não lidere. E segundo, aquele que não tem maturidade. Tiago disse: meus irmãos, muitos de vós não sejam líderes, mestres, sabendo que receberemos mais duro. Quem é a pessoa mais criticada dentro da igreja? É o líder, porque ele está em evidência, é ele quem mais pisa no nosso calo. E ele tem que saber ouvir críticas, amém, irmãos? Um certo ministro do STF disse: quem não gosta de ser criticado, nunca deveria participar da vida pública. Concordo com ele. E quem também não gosta de ser criticado, nunca deveria ser líder no reino de Deus. Eu não sou a favor da tese que ninguém pode tocar no ungido do Senhor. Essa tese é velho testamentária, não tem nada a ver com o Novo Testamento. Aliás, o Novo Testamento diz em 1 Timóteo 5, a partir do verso 17, que um pastor pode sim ser criticado e acusado, desde que haja 2 ou 3 testemunhas. Amém, irmãos? Paulo também disse: não neófito, inexperiente, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então, muitas igrejas já fecharam as portas, porque seu líder ou líderes não souberam suportar pressão, críticas, perseguições e rivalidades. Um jovem amigo meu, ele terminou o seminário, foi ordenado ao pastorado, e em seguida
ele foi pastorear uma igreja no interior de Goiás. Se eu dissesse o nome dele, alguns de vocês saberiam de quem se trata. Ele já faleceu, já está no céu. A igreja era nova e a igreja ainda sentia muita falta do seu pastor fundador. Mas o jovem pastor se achou no direito de chegar lá e mudar as coisas, e não deu importância para a história daquela igreja. Em menos de 6 meses, ele conseguiu dividir a igreja. Em 1 ano, ele conseguiu fechar a igreja. A igreja não existe mais até os dias de hoje. Ele era um neófito, uma pessoa imatura, um líder que não suportava pressão. E a Bíblia claramente diz, 2 Timóteo 2,24, e ao servo do Senhor, ao líder não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, e diga alguém, sofredor. Pessoas são difíceis. Quantos concordam com isso? Pessoas são difíceis. E a única maneira de se lidar com elas é através do amor. Alguém disse isso uma vez, e eu nunca me esqueço. Até os demônios se sentem constrangidos quando alguém os trata com amor. Até os demônios. Porém o neófito, ele não consegue amar ao próximo. Às vezes ele consegue até odiar o próximo, mas não consegue amá-lo. A 6ª qualidade, pode voltar lá nas qualidades do líder, é resignação. Ele é um líder que não sofre da síndrome de Samuel. Vocês se lembram? Quando o povo de Israel pediu por um rei, Samuel levou para o lado pessoal. E logo pensou, esse povo não gosta de mim. Esse povo está me desprezando. Esse povo está me achando desnecessário. Eu chamo isso de síndrome de Samuel. Aí Deus precisou repreendê-lo, acordá-lo daquele sonho. E Deus disse para ele, e disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Imagine se eu fosse me culpar por todas as pessoas que deixam a nossa igreja, e olha que eu me culpo. Imagine se eu fosse me culpar por todas as pessoas que deixam de vir aos cultos da igreja, até certo ponto eu me culpo. Mas na grande maioria das vezes, essas pessoas na verdade estão rejeitando a Deus, e não a igreja nem ao pastor. Algumas pessoas saem da igreja e até colocam a culpa no pastor, mas no fundo do coração, o problema é delas com Deus. Por quê? Na verdade elas estão dizendo, eu não quero mais participar dos cultos, mas tenho que achar uma razão. Eu não quero mais devolver os dízimos, mas eu tenho que achar uma razão. Eu não quero mais ter que cuidar do meu testemunho cristão, mas eu tenho que achar uma razão. Eu não quero mais participar dos cultos de oração, mas eu tenho que achar uma razão, e logo a razão é o pastor. Acaba pagando o pato. Mas no fundo do coração, o problema dessas pessoas é com quem? Com Deus. Então eu não quero sofrer da síndrome de Samuel, pastor Márcio. Porque a igreja não é o pastor, amém, irmãos? Veja a 7ª qualidade do líder, submissão. Ele é um líder liderado também. Porque quem não consegue ser liderado, não serve para liderar. Irmãos. Porque o pior tipo de líder que existe é o líder autônomo. Ele lidera, mas não aceita ser liderado.
E eu vou dizer um negócio para vocês: devemos fugir desse tipo de líder. Com todo respeito. O rei Saul foi assim. Uma vez empossado sobre o reino de Israel, ele se achou no direito de fazer o que bem desejava o seu coração. Aí ele passou por cima do povo, passou por cima dos sacerdotes, passou por cima até de Deus. Por outro lado, o rei Davi. Eu sei, vocês diriam que Davi jamais poderia ser membro dessa igreja, adúltero e assassino. Mas ele foi o homem chamado o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque o rei Davi era submisso ao povo. Quantos concordam com isso? Ele era submisso aos seus soldados. Quantas vezes Davi se submeteu ao povo, se submeteu aos soldados? E ele era principalmente submisso aos profetas. O bom líder sabe obedecer. Qual é o melhor líder que existe? É o líder liderado por Deus. Veja, Gálatas 5:22 fala como que nós somos quando liderados por Deus. Leiam comigo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Assim como nos outros dons, há perigos. Cleto e Walter, com o dom de presidir também. Na verdade, é um dom que ninguém deveria desejar, mas aceitar, se for o dom que Deus lhe deu. Qual é o perigo para o presidente? E eu tenho que terminar. O perigo do lugar errado. Eu sou líder, mas não quer dizer que você possa ser líder em todo lugar, em toda situação. Há uma diferença, irmão Walter, entre liderar um grupo de 5 pessoas e um grupo de centenas de pessoas. A capacitação não é a mesma, é diferente. Por exemplo, eu pessoalmente não quero abrir igrejas com mais de 200 pessoas, porque é muito difícil achar pastores qualificados para liderar mais que 100 ou 200 pessoas. Quantos estão entendendo isso? Às vezes você é um ótimo líder de uma igreja de 100 pessoas, mas não seria o mesmo líder com uma igreja de 200. 1 Pedro 5,3 diz: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Eu demorei muitos anos para descobrir que o único jeito de liderar a igreja é através do meu exemplo, e não através do meu diploma ou dos meus diplomas, e nem através da minha posição, somente através do meu exemplo. E Deus tirou um caminhão das minhas costas. Deus tirou um peso muito insuportável sobre as minhas costas. Por muitos anos do meu ministério, eu achava que tinha mais de uma esposa e tinha mais de uma filha. Eu achava que era minha obrigação determinar o que as irmãs podiam ou não usar na igreja e principalmente fora da igreja. Eu me preocupava com a vida privada das irmãs da igreja. Até que Deus me mostrou que a minha autoridade pastoral começa e termina na igreja. E que nenhum pastor tem mais autoridade sobre a vida de uma mulher do que o marido dela ou o pai dela. Quantos estão me entendendo? Eu demorei muitos anos para perceber isso. Então hoje, se a Maressa me perguntar: pastor Rômulo, eu posso usar determinado tipo de roupa? A Maressa precisa saber o que eu penso, o que eu ensino a respeito de roupas
e ela precisa saber o que a minha esposa e minhas filhas fazem. Amém, irmãos? Isso é exemplo. Mas no final das contas eu tenho que dizer: Maressa, pergunte para o seu pai. Se a Mônica viesse me fazer a mesma pergunta, eu diria: pergunte para o seu marido. Eu só tenho uma esposa, e agora eu só tenho uma filha, porque eu não tenho mais autoridade sobre a outra. Quantos entenderam isso? Não tenho mais autoridade sobre a outra. Está na Bíblia. Não podemos ter domínio sobre a igreja. Só podemos liderá-la através do exemplo. E exemplo nós queremos dar. E esperamos que estamos dando. Então, o único remédio para o orgulho é a humildade. Existe também o perigo do isolamento. O líder se isola muito. Há líderes que acham que só eles sabem pregar, só eles sabem ensinar, só eles sabem aconselhar. Aí eles fazem tudo sozinho, porque não confiam em seus ajudantes. Moisés era assim, no início. Até que Jetro, o sogro dele, disse: não é bom o que fazes. Você está se prejudicando e prejudicando o povo. Procure outros homens com o mesmo espírito de sabedoria e delegue para eles também a liderança deste povo. Isolamento é sinal de imaturidade. Provérbios 18:1 diz: busca satisfazer o seu próprio desejo. Aquele que se isola, ele se insurge contra toda sabedoria. E a igreja é culpada, porque às vezes a igreja só aceita a pregação do pastor, só aceita a visita do pastor, e só aceita o aconselhamento do pastor. Como que se isso fosse possível. Ainda mais quando o pastor é um pregador itinerante que visita as igrejas que ele implantou. Talvez também o meu substituto, pastor Márcio, não seja tão sábio quanto eu, ou tão burro quanto eu. Mas o importante é se ele for uma pessoa leal e fidedigna. Preste bastante atenção no que diz essa passagem de Eclesiastes 2, 18 a 19. Foi uma outra época na minha vida que Deus tirou um caminhão das minhas costas. Também eu odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Será que o pastor Fabiano está liderando a nossa igreja de Goiânia com a mesma destreza, a mesma sabedoria, o mesmo amor, a mesma dedicação que eu uma vez dediquei para aquela igreja? Salomão disse: não se preocupe com isso, Rômulo. E quem sabe se será sábio ou tolo, todavia se assenhoreará de todo o meu trabalho, que eu realizei, em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isto é, diga alguém, vaidade. Se eu for ficar preocupado com isso, eu não vou viver. Então nós estamos perdendo tempo querendo que todo líder seja igual. Conversando alguns anos atrás com o pastor Larry Barrett, pastor do Fernando, da Jaqueline, verdadeiro homem de Deus, um dos meus heróis desde a minha infância. Ele ficou 30 anos ou mais numa mesma igreja e nunca saiu. Raramente ele saía, por pouquíssimo tempo. E ele conseguiu implantar uma igreja, eu vou usar uma expressão com cuidado, mas fenomenal. Uma igreja excelente. Mas conversando com ele, eu disse: pastor, eu jamais conseguiria fazer o que o irmão está fazendo. Porque o meu chamado é para abrir e deixar as igrejas.
Mesmo mantendo contato com todas elas, eu tenho que ficar abrindo e deixando igrejas. E todas as vezes que eu volto, elas já foram mexidas e transformadas. Ele disse: eu entendo. No seu caso é impossível mesmo. Ele me disse isso. E então, eu citei para ele aquele ditado em Provérbios que diz: se você deseja o celeiro limpo, não pode ter bois. Mas é com a força do boi que se faz a obra. Então, se eu quero 6 igrejas ao invés de uma igreja, eu tenho que ficar preparado para limpar as sujeiras. Quantos estão entendendo isso? Mas se eu não quero mexer com sujeira, então eu vou ficar apenas com uma única igreja. E mesmo assim, ela vai me dar trabalho também. Então você precisa decidir que tipo de liderança você vai exercer. Mas se liderança não é o seu dom, não o procure. Não vale a pena. Nós estamos perdendo tempo, querendo que todos sejam iguais. Precisamos sim ter cuidado com o perigo do lugar errado, com o perigo do orgulho e do isolamento. E terminando, qual é o seu dom? Agora falta só discorrer sobre o da misericórdia. Deixe-me ler a passagem mais uma vez e terminar esta lição. E depois que a gente terminar, vão todos para o salão social. Eu acho que as irmãs querem homenagear uma pessoa muito importante da nossa igreja. Todos são importantes, mas essa em especial, porque ela está sempre servindo, sempre servindo, sempre servindo. E hoje ela fez aniversário, 29 aninhos. É sério. Perguntem para ela, quantos anos você fez? 29 anos. Tá bom? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado. Semana que vem, o que exercita misericórdia com alegria. Podem fechar os seus olhos, orar e vamos lá para o salão social.